de Samuel, capítulo 5. Nós vamos estar lendo alguns versículos do capítulo 5 do livro de Samuel. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Segundo Samuel, capítulo 5, dos versículos 6, eu vou ler alguns versículos. Todos encontraram? Sim? Diz assim a Bíblia: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam na terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e seus coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Versículo 10 diz: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Versículo 17 diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os seus filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Versículo 20 diz: então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Amém. Pai, na tua presença estamos nesse lugar porque também queremos ouvir a tua voz. Aqui há um grupo de pessoas que vieram ouvir a tua voz nessa manhã. Usa minha boca para profetizar sobre a vida de cada um deles. Espírito Santo de Deus, estou totalmente na sua dependência. Fala aos nossos corações. Amém. Podem sentar. Se as últimas palavras que eu falei aí, de um lugar que Davi acabou ficando, chama-se Baal-Perazim. Diga comigo: Baal-Perazim. Quando você vai ver o que é Baal-Perazim, Baal-Perazim é exatamente Senhor que rompe. Porque nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre o romper sobrenatural de Deus. No inglês é até mais fácil de entender, porque que se fala breakthrough, né? Breakthrough. O que é breakthrough? Há uma porta na tua frente, é uma parede intransponível, e ali você é como que força a sua entrada em breakthrough, ou seja, você rompe todas as coisas. Nessa tarde, dessa manhã, eu quero falar sobre o romper sobrenatural. Existem coisas que estão atadas na vida de pessoas, existem coisas nas famílias que estão atadas. Tem pessoas que literalmente estão vivendo entre problema e problema. Ao invés de estar vivendo de glória em glória, é de problema em problema. A Bíblia diz que devemos viver de glória em glória, de poder em poder, de bênção em bênção, de unção em unção. Porém a gente percebe que muitas pessoas parecem que vivem lutando. Nesta manhã, essa palavra é para alguém que talvez esteja aqui ou nos ouvindo pela internet. Que Deus possa te ajudar a você entender que nós temos um Deus que Ele também rompe cadeias. Nós temos um Deus que Ele rompe de forma sobrenatural tudo aquilo que pode estar impedindo, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na família. Parece que está tudo amarrado. Você investe e não dá certo. Você trabalha e você não vê o dinheiro. Você faz o melhor na tua casa, mas parece que não tem resultado. Nesta manhã eu tenho uma notícia para dar a alguém aqui. O Deus que rompe, Ele está aqui nesta manhã. O Deus do breakthrough, o Deus que faz coisas grandes, tremendas, Ele está aqui nesta manhã. Não há problema tão grande que o nosso Deus nessa manhã Ele não possa romper. Quem diz assim um grande amém e glória a Deus? Amém. A palavra romper, se você vai no dicionário, quer dizer despedaçar, quebrar, esmiuçar. Romper quer dizer rasgar. Romper também no dicionário quer dizer abrir caminho e também dar começo.
Ou seja, quando eu digo o romper sobrenatural, eu estou dizendo aquele que quebra de forma sobrenatural, aquele que despedaça de forma sobrenatural. Mas também eu gostei de outros sinônimos que diz aquele que rasga, aquele que abre caminhos. O Deus que nós servimos, ele abre novos caminhos. Talvez parece que é uma muralha te travando, mas Deus nessa manhã, the God of breakthrough, is going to put down this wall in your life. Deus vai quebrar toda essa parede aí que está à tua frente e vai te dar vitória em nome de Jesus. Parece que você não consegue passar, Deus vai te ajudar a passar. Quantos creem assim, diga glória a Deus, aleluia. Eu falei tudo isso para te falar algo interessante. Quando eu li aqui no versículo 17, a Bíblia diz assim: depois que Davi foi ungido rei sobre Israel, isso aqui me chama a atenção. E eu quero gastar apenas alguns minutos explicando, porque há um modismo na igreja pós-moderna, há um modismo nos nossos tempos, dizendo: fulano canta com unção. Não tem nada de errado, mas não é bíblico. Porque fulano prega com unção. Fulano unção. O culto hoje foi uma unção tremenda. É uma forma, né, coloquial que a gente fala, não tem nada de errado. Mas a unção é algo totalmente diferente disso. Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos que unção é a capacitação sobrenatural dada por Deus para cumprir desígnios, para cumprir propósitos. Quando eu falo sobre unção, eu estou falando há uma unção. Se eu disser há uma unção sobre a vida do pastor Márcio foi ungido pastor, logo eu estou dizendo pastor Márcio foi ungido pastor para fazer a diferença com as almas, para fazer a diferença na apacentação. Ou seja, cada um de nós fomos colocados de forma sobrenatural por Deus para cumprir os desígnios. Nós estamos vendo pastores que são consagrados, mas que nós entendemos que não são, porque a unção é algo específico. Quando eu separo alguém e digo: olha, você é ungido para ser um evangelista, eu estou dizendo para aquela pessoa: olha, eu estou te ungindo para ganhar almas para o Senhor. Quando nós separamos um diácono, nós estamos dizendo: olha, você vai ser um servidor na casa de Deus. Naquele tempo não era diferente. Lembre-se bem que Davi recebeu 3 unções. A primeira unção que ele recebeu foi no tempo de Samuel. Quantos lembram? Quando Saul ainda era rei, Samuel chega na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e diz: olha, aqui tem um rei neste lugar. E Jessé começa a apresentar os seus 7 filhos. Só que chegou à conclusão que num daqueles 7 eles estavam sendo chamados para ser rei de Israel, obviamente. Agora ele pergunta: esses são todos os teus filhos? Aí Jessé lembra: sim, ainda tem um menor que está apacentando, mas era aquele menor que Deus estava chamando para que fosse rei de Israel. E aí Deus fala para Samuel: olha, agora pega o teu azeite e unge a Davi, porque é esse aí que vai ser rei de Israel. E a minha Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Quantos dizem glória a Deus e aleluia? É isso que a unção traz. A unção traz o Espírito Santo para a tua presença. Se você tiver um tempo depois, leia na sua casa que da mesma forma que entrou o Espírito Santo de Deus sobre a vida de Davi, a Bíblia diz que saiu o Espírito Santo de Davi. Ou seja, unção não é algo que você diz: oh, eu tenho uma unção, Deus me chamou para ganhar Boston, Deus me chamou para ganhar Martha's Vineyard, Deus me chamou para ganhar o Brasil, então eu recebi essa unção e eu não perco. Isso é uma mentira. Biblicamente falando, a Bíblia diz que Saul perde a unção e logo Deus. Agora uma coisa é certa: Deus nunca vai deixar faltando na sua casa nem na sua obra ungidos para fazer a diferença. Pode ser que tenha um Saul que já se foi, mas Deus está levantando nesta manhã Davi para receber a unção de Deus. A unção e o poder de Deus vai tomar a tua vida. Quem crê assim, diga glória a Deus e aleluia. Receba de Deus uma chamada hoje. Porque às vezes tem gente que acha que a chamada dele é só para fazer dinheiro. Tem errado fazer dinheiro? Não. Tem que fazer dinheiro aqui nessa terra. A gente sobrevive de dinheiro. Mas deixa eu dizer, Deus também tem chamado homens, mulheres, missionários, evangelistas, pessoas para fazer a diferença. Há um mundo de gente aí fora precisando receber a Jesus. Tem um mundo de gente aí fora. Tem gente hoje, irmãos, que estão aí drogados. Não aguentam, a noite inteira foi na cachaça, na perdição. Mas eu quero te dizer, Deus vai levantar aqui neste lugar homens e mulheres ungidos que vão pregar a palavra da verdade e vão falar: ei, você está preso, seja livre. Eu quero falar do romper sobrenatural de Deus. Tem por aí,
BB, CC, mas quem liberta o homem se chama Jesus Cristo. O problema é quando o homem ele é manipulado para ser, vamos dizer assim, liberto. Há um problema, porque o homem vai e segue um livro, um manual. Mas aquele que é liberto por Jesus, aquele que um dia entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus, ele nunca mais quer voltar atrás. Será que nessa manhã tem alguém aqui que recebeu a chamada de Deus? Você foi chamado para servir, você foi chamado por Deus e sente essa chamada. Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode dizer: Deus, eu estou aqui, me apresento, porque eu quero mais de ti. Quando dizem glória a Deus e aleluia. Davi recebe essa unção. Depois de 15 anos ele recebe a segunda unção, quando ele chega em Hebrom. E ele chega em Hebrom, e ele é ungido, e ele começa a cuidar de Judá, ainda que ele não era rei totalmente de Israel. Essa é a segunda unção que ele recebe. Agora, no texto que eu acabei de ler, Davi está recebendo uma terceira unção. E essa terceira unção é para que ele fosse rei de Israel, para que ele governasse a Israel. Ele está recebendo uma unção para quê, meus irmãos? Para governar agora todo Israel. Sabe o que me chama a atenção? Que os mesmos filisteus que quando Davi recebeu aquela unção, porque ele estava no pasto, ele não era ninguém. Davi não era ninguém, estava lá nas malhadas, porque Deus é assim, irmão, Deus só chama quem não é ninguém. Aprenda isso. Aqui nós temos muitos irmãos novos convertidos. Aprenda isso. Deus nos chamava porque olha assim: fulano é eloquente, porque fulano, que coisa tão tremenda. Não é assim. Deus tem uma estratégia diferente. Ele usa aqueles que não são, mas ele vem e capacita. Ele vem e põe um chão sobre você. Aí de repente aquela pessoa que não tinha eloquência nenhuma, você vê pregando, você vê de forma sobrenatural. Às vezes a pessoa era até um desafinado, mas vem para a igreja, recebe um som: olha, você agora vai para cantar para Jeová. Sabe o que acontece? De repente aquela vida que cantava meio desafinado, agora vem uma unção específica dada por Deus. Você vai cantar para as nações. E aí Deus levanta homens como o pastor Silvio, como a Érica, como o nosso louvor. Temos tantas pessoas para impactar esta nação. Agora eu quero te dizer algo em nome de Jesus. O que me chama a atenção é que Davi, ele está recebendo uma terceira unção. E irmão, eu vou te falar uma coisa: até Davi chegar ao propósito de Deus demorou um tempinho. E nós somos pessoas que queremos tudo de microwave, sim ou não? Nós somos crentes microwave, por causa do, a gente tem o McDonald's, o Wendy's, os hambúrgueres, alface, queijo de molho especial, cebola, pizza, um pão de queijo, tudo microwave. O cara chega assim e fala: eu quero isso aí, e entra e para. E aí quando a gente para ali, a gente é tão impaciente e fala: cadê meu hambúrguer? Cadê minha coca? Olha, foi 30 segundos de lá até aqui. A gente quer tudo rápido. E assim está sendo na igreja. Tem gente que vem para Jesus e fala: mas Jesus me prometeu tanta coisa. Jesus não prometeu nada. A única coisa que Jesus prometeu verdadeiramente: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. E a segunda promessa que ele deu: eu vou para o céu e vou preparar lugar para você. Meu Deus, será que você não se alegra com isso? Eu alegro sozinho. Eu sou pregador, eu sou pastor de igreja. Eu não me importo se não dão glória a Deus e aleluia, não. Sabe por quê? Se você não alegrar, eu me alegro sozinho aqui em cima do plano. É muita alegria. Por quê? Porque Deus, ele fala: eu vou estar contigo. Eu estou todos os dias. Talvez você saiba de cá: myself today. I'm alone. Não, você não está sozinho. A presença do Espírito Santo de Deus está com você. A unção de Deus sobre a tua vida. Há uma glória que está sobre esse lugar. Olha, desde que o louvor começou a adorar aqui, eu vi o clima propício, porque havia uma unção sobrenatural de Deus para esse culto, para que houvesse libertação, para que houvesse milagre e que houvesse aqui nesse lugar um mover sobrenatural. Porque Deus, ele faz coisas específicas. O mesmo demônio que se levanta contra Israel naquele tempo, através de Golias, foram os mesmos filisteus que estão agora tentando aplacar, parar Davi. Porque toda vez que o diabo vê que Deus tem um propósito sobrenatural, não estou falando só de lugar, não, irmãos. Não estou falando de coisa pequena, porque o inimigo sabe aonde Deus quer chegar em certas situações. Deus tem ungido pessoas de forma específica. Por que muita gente desiste?
Por que muita gente para? Porque não aguenta a pressão. Mas deixa eu te dizer em nome de Jesus, essa manhã eu vou orar para que Deus te dê uma unção para aguentar a pressão. Como é assim, bispo? Eu vou aguentar para si. Você vai aguentar. Vão vir dificuldades, vão vir provas, vão vir coisas na tua cabeça, na tua mente, no teu coração. Mas a tua mente vai estar protegida, o teu coração vai estar protegida. E Deus vai fazer cumprir na tua vida aquilo que Ele te chamou para fazer na tua vida. Aleluia. Porque Satanás, irmãos, não adianta. Nossa luta não é contra o irmão que está aí do teu lado. Nossa luta não é contra o teu marido, contra a tua esposa. A nossa luta é contra a carne nem espírito. A nossa luta é contra principados e potestades. Daniel sabe muito bem disso. Você que é leitor da Bíblia, conhece a Bíblia, sabe o que é potestade, sabe que são forças demoníacas. Tem forças demoníacas. Tem crente que não veio aqui hoje porque o diabo parou de alguma maneira, botou um problema na casa, na família, furou o pneu, explodiu o feijão, teve que fazer aquilo, teve que fazer o outro, porque Satanás já sabia que haveria aqui um mover sobrenatural e seria disfarcido nesse lugar, uma unção sobrenatural sobre a vida dos crentes, para que eles pudessem ser mais fortes e vencer o mundo, porque o mundo passa, mas olha, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Esse Golias tenta destruir Davi, mas Davi ele tinha sido ungido, e a unção que ele tinha sido recebido era uma unção diferenciada, era uma unção assim, olha, você pode vir comigo com as suas lanças, você pode ser bem grandão, mas eu vou contra você, é no nome do Senhor dos Exércitos, porque quem tem unção não teme a Golias, quem tem unção não teme os paredões, quem tem unção sabe que Deus é Deus que rompe cadeias. Será que você quer que Deus rompe cadeias? Ô bispo, eu tenho orado, eu tenho feito 7 semanas, eu fiz as 21 semanas e eu não estou vendo nada acontecer. Então você vai ter que orar e pedir: Deus, eu quero invocar, porque a Bíblia diz, e eu vou estar lendo sobre isso, que quando o Davi ele é ungido rei, agora ele recebe a terceira unção, os mesmos filisteus se levantam contra ele agora. A Bíblia diz assim no versículo 17, aonde eu li: ouvindo, você pode repetir comigo? Ouvindo. Quando eles ouvem que Davi ele é ungido rei sobre Israel, eles subiram para prender Davi. Eles falaram: vamos parar esse homem, ele já nos causou muito problema lá em Hebron, ele tem tirado, ele tirou até os jebuseus daqui. O que é isso? Nós estamos perdendo terra, nós estamos perdendo domínio, vamos lá prender esse Davi. Mas a única coisa que os filisteus não sabiam, que aquele Davizinho, ainda que pequeno, aquele Davizinho que era ruivo, ele tinha tido experiências com Deus, porque através da primeira unção até essa terceira unção, irmãos, ele se manteve na presença de Deus. Veja, ele teve que lutar com Golias, ele teve que fugir de Saul, ele teve que viver numa caverna só com gente pelada no sentido duro, quebrado, angustiado, quebrantado. Os valentes que ele arrumou naquele tempo foram pessoas tudo arrebentadas com ele dentro de uma caverna. Mas havia uma unção em Davi. Todos aqueles que eram quebrados, que chegavam perto dele, se tornavam pessoas de bem. Todos aqueles que chegavam angustiados, recebiam paz na sua vida. Sabe por quê? Havia unção sobre Davi. E aqueles homens que eram pelados, aqueles homens que não tinham nada, quando você lê no livro de Crônicas, agora eles são chamados os homens de Davi, os guerreiros de Davi, os valentes de Davi. Quantas coisas aqueles homens fizeram? Um homem só, ele pegou uma espada de tal maneira que cravou, ele matou não sei quantos homens. Haviam homens tão preparados de Davi que eles corriam mais do que a coça. Sabe o que é isso, irmão? É a unção do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas entre uma unção e outra, você tem que se manter na presença de Deus. Não, é porque eu fui ungido, irmão. Unção se perde, então permaneça na presença de Deus, para o the next level, para o próximo nível que Deus tem para a tua vida. Tem gente aqui, segura firme aí, irmão, segura firme em nome de Jesus, porque você vai para o próximo nível. Não tem filisteu, não tem faraó, não tem ninguém contra a tua vida, não tem palavra, não tem circunstância. Deus vai te fazer campeão. Eu quero ver se tem campeão aqui que crê nessa palavra. Tem ungido de Deus. Ai, bispo, tem sido difícil. Ai,
bispo, tem sido pesado a carga. Mas quando eu sinto, parece que minhas costas não estão aguentando. Eu vejo uma mão, eu sinto uma mão. Que mão é essa? Essa é a mão daquela que me ungiu. É a unção do Espírito Santo. Nesta manhã, Deus vai te fazer ir mais adiante. Deus vai te fazer ir mais adiante. Tentaram te parar, mas não conseguiram. Tentaram te fazer você retroceder, mas não conseguiram. Por quê? Você se manteve na unção de Deus. Diga assim comigo: eu sou. Eu sou. Fala mais bonito: eu sou ungido de Deus. Davi recebe a terceira unção. E agora ele vai governar Israel, porque era o desejo de Deus que ele governasse. E aí quando esses filisteus sobem para atacá-lo, você pensa que Davi recua? Não. Os inimigos, sim, quando você lê ali no versículo 18, da onde eu li no capítulo 5, 2 Samuel, diz assim: e vieram os filisteus para prender a Davi. Ouvindo Davi, foi para a fortaleza. Ele tinha um lugar secreto. Diga comigo: todos nós temos que ter um lugar secreto com Deus. Ele tinha uma fortaleza. Essa fortaleza se chamava Cidade de Davi. Era um lugar que ele havia estabelecido, que todas as vezes que o inimigo tentava vir contra a vida dele, ele estava naquela fortaleza. Fortaleza é lugar seguro. Qual é o teu lugar secreto? Qual é o teu lugar seguro? Qual tem sido a sua fortaleza? Olha, minha fortaleza é o dólar, bicho. Minha conta está forrada, eu tenho 100 mil dólares. Em um segundo você perde 100 mil dólares. Oh, bicho, minha fortaleza, não, é porque eu tenho tudo. Eu tenho, você pode perder tudo em um piscar de olho. Não, é minha saúde, eu sou sarado, eu sou bombado. Eu sou. Aí em um segundo vem um mosquitinho pequenininho e acaba com a tua vida. Davi já entendia tudo isso. Ele conhecia tudo e ele ia para o lugar secreto, o lugar onde era a fortaleza. Sabe onde é o teu lugar secreto? Sabe onde é a tua fortaleza? É a casa de Deus. É o teu quarto quando você está ajoelhado. É quando você vem adorando ao Senhor. Alguém entende essa linguagem? Diga glória a Deus, aleluia. Porque talvez nessa semana tentaram te alvejar, tentaram te colocar para baixo, mas eu vim na autoridade do nome de Jesus dizer: receba unção de Deus para vencer o mundo, o pecado e tudo aquilo que quer acabar com a tua vida. Dados inflamados do maligno. A Bíblia diz que voa seta de dia, é mortandade pelo meio-dia. Mas eu quero dizer a você: não vai chegar a unção sobre a tua vida. Quem é ungido, diga glória a Deus. Quem é ungido, levanta a mão e adora Jesus. Será que você pode dar 30 segundos de glória a Deus? Será que você pode nesse ambiente reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida? Eu preciso parar para adorar a Jesus um pouco. Porque a unção que Deus te deu não foi comprada. A unção que Deus colocou sobre a nossa vida é a unção que vem do céu. A Bíblia diz no versículo 18, capítulo 5: os filisteus se estenderam pelo vale dos Refaíns. O vale dos Refaíns, na antiguidade, tinha sido o lugar dos gigantes, dos grandes gigantes. Quando ele se estende naquele vale, ele estava tentando dizer: Davi, tu te lembra? Ali é o vale dos gigantes, Refaim. Era o assento e a morada. Vai que tem um gigante ainda perdido, Davi. E o que o inimigo estava tentando fazer é o que muitas das vezes pessoas, situações querem fazer com muitos crentes. Eles querem usar a arma da intimidação. Fala comigo: intimidação. Sabe o que o inimigo faz? Ele quer nos intimidar. Sabe o que o inimigo faz? Eles querem falar assim para a gente: não tem jeito. E ele quer intimidar. Então eles, olha, a Bíblia, eu gosto da Bíblia porque ela é detalhada. E se estenderam, o que é isso? Eles se espalharam. E num vale chamado Refaim, dos gigantes, e disseram: agora, Davi, a gente pega você. E agora, o que você vai fazer da sua vida? O que vai acontecer com a tua vida, Davi? É isso que ele estava dizendo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus: você quer viver um romper sobrenatural? Diga glória a Deus. Poucos, eu vou repetir. Você quer viver um romper? Irmão, eu não estou falando. Você fala: quer ganhar, brincar, todo mundo fala glória a Deus. Que tem que brincar que fica preso porque você não tem essa unção sobre a tua vida. Você tem que romper isso. Tem situações que eu estou aqui falando diante do Espírito Santo de Deus que estão presas na sua vida porque você não clamou ao Deus do romper, o que break through. O God, the God that we serve. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso.
O Deus que nós servimos, Ele é soberano. Quantos creem assim, diga glória a Deus. Então tem situações que parece que estão presas, mas eu vou te dizer em nome de Jesus, o Deus que rompe, o Deus do sobrenatural, Ele está aqui nessa manhã. E tem situações que vão ter que ceder, porque Deus vai atropelar essa situação e você vai passar cantando o hino da vitória. Deus vai te dar vitória em todas as áreas da tua vida. Aquilo que estava preso vai ser solto. As cadeias que estavam acorrentando vão ser quebradas. Aquilo que parecia impossível, você vai adorar a Jesus, porque o Deus que rompe, Ele vai fazer maravilha. Eu estou vendo algumas mãos levantadas, por isso que eu estou falando. Eu prego e eu acredito naquilo que eu estou pregando, e você receba hoje uma unção de ousadia na tua vida, em nome de você. Não vai se intimidar, porque o inimigo está no vale do Refaim dizendo: nós somos grandes, nós somos gigantes, nós vamos acabar com você. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A minha Bíblia diz que Davi consulta a Jeová. Presta atenção aqui, Davi consulta quem? A Deus, a Jeová. Qual é o problema de muita gente? Consulta a irmã Mariquita. Não, aquela entrega tudo. E daí, ela pode entregar o que for. Se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. A Bíblia diz que Davi consulta a Jeová. Não é por falta de profeta, porque tinha muitos naquele tempo, e profeta de Deus. Mas Davi, ele fala: eu vou falar com aquele que tem o poder no céu e na terra. Tem gente que o poder dele é na terra, mas eu sirvo a um Deus que tem poder aqui e tem lá. Aqui e tem lá. Você pode glorificar a Deus. Ele tem poder onde? Aqui e lá. A minha esposa me falou ontem: meu filho, por que se preocupa? O que for será, porque o Deus que nós servimos, Ele tem poder lá em cima e aqui na terra. E se Ele não faz aqui, é porque Ele não quer. Mas também você pode liberar uma palavra e falar assim: Deus, eu agora estou ligando algo aqui nessa terra, Deus vai ligar lá no céu. Eu estou ligando aqui salvação para minha família, Deus vai ligar lá no céu. Eu estou ligando aqui prosperidade para minha casa e minha família, Deus vai ligar no céu. Eu estou ligando aqui hoje milagre sobrenatural, e Deus vai ligar lá no céu. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus do céu, mas é o Deus da terra. Por isso que Davi, ele toma um tempo. E é engraçado, né? Se fosse talvez outros falar: não, vamos nos preparar, vamos correr, vamos agitar. Gigante não assustava ele, porque ele pensou: pô, já matei um, eu mato o resto, não tem problema. Porque unção é para isso, para você ter experiência. Cada unção que você tem, que você recebe de Deus, são experiências que Deus está te dando. Por isso que tem certos gigantes que vêm para mim, para minha casa, para minha vida. Situações na igreja que às vezes tem gente que fala: bicho, eu não sei como você aguenta, mas isso aí eu tiro de letra, porque eu já venci esse gigante há muito tempo atrás. Eu estou firme na rocha, eu estou olhando para Jesus. Ah, crente frouxo, eu estou olhando para Jesus. Ah, distraição, eu estou olhando para Jesus. Ah, gente que vê, eu já venci esse gigante. E todas as vezes, para vencer esse gigante, eu não via na minha força, eu consultava Jeová. Tem alguém aqui que consulta Jeová? Tem alguém que ultimamente tem falado com Deus? Diga glória a Deus. Você correu para a tua fortaleza. Talvez a tua fortaleza, né? Fizeram um filme aí. Eu não tenho nada contra filme, irmão. Glória a Deus pelos filmes que ajudam pessoas que não conhecem a Deus. Mas para quem tem o quartinho da oração, uma coisa fictícia que criaram. Tem gente que fica: meu irmão, já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Davi já tinha um lugar secreto. Se você ainda não tem um lugar secreto, pode chamar quarto de oração, pode chamar o que for, mas todo crente precisa de um lugar, seja no carro, seja no teu trabalho. Olha, no meu trabalho, eu trabalhei lá em Califórnia, no lugar, eu trabalhava para a Herbalife, aquelas pílulas de emagrecer. Eu era o único gigante da Herbalife. Quantas fotos eu tirei que o pessoal ia lá e eles esperavam ver todo mundo magrinho, tinha eu lá trabalhando. Eu era the quality control, eu que cuidava do controle todo de qualidade. E muitas das vezes, irmãos, quando eu estava ali, eu ia para a planta para checar pílula por pílula que estava sendo caída, se estava dimensions, se estava tudo certo, a espessura. Aí eu tinha um lugar lá secreto. E tinha um banheiro lá que era fedorento. Ninguém gostava daquele banheiro. Aí eu falei: gente, é esse lugar aqui, que eu sei que aqui ninguém vem. É lá no meio das coisas. Mas quantas das vezes eu me ajoelhei ali e coloquei diante de Deus todas as minhas necessidades. Era dia que às vezes eu tinha que estar lá, porque a gente tinha 15 minutos de break e depois tinha 30 minutos de almoço. E muitas das vezes, ao invés de fazer isso, eu me ajoelhava, eu me apresentava a Deus,
e falava: Senhor, venha nos ajudar. E me apresentava diante de Deus. Consulta a Jeová. Quem tem sido o teu conselheiro na hora que você precisa? A quem você tem recorrido no momento de uma decisão? A quem você tem buscado no momento que você precisa? Eu estou vendo pessoas tomando decisões precipitadas de coisas, e depois, irmão, tudo aquilo que eu escolho é uma decisão. Agora não adianta, Deus, e agora? Deus e agora? Não tem jeito, foi a sua escolha. Todo mundo te avisou. Não casa com essa, não casa com esse. Não faz isso. Não entra para beber. Para de ficar com drogas. Sai dessa vida. E muitas das vezes as pessoas não escutam, mas aquele que recebe a unção de Deus sobre a tua vida, quando recebemos e somos realmente impactados pela presença de Deus, nós somos pessoas diferentes. Quando Davi viu que os filisteus se estenderam no vale dos Refaíns, ele não fugiu, ele foi para a fortaleza. Ele foi para aquele lugar que ele tinha convívio de falar com Deus. E a Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. E olha o que Deus fala para Davi. Porque Davi pergunta a Deus: Deus, eu vou subir contra os filhos de Deus? Primeira pergunta que ele faz: devo eu subir contra os filisteus? Davi é específico, irmão. Na hora de você tomar decisões esse é o que eu falei com Deus. Tinha uma irmã, uma vez eu soube que ela queria largar o marido. Falou: Senhor Jesus. Ela estava no centro de São Paulo. Se eu ver um carro prata, é para largar o marido. Pelo amor de Deus, só tem carro prata no Brasil, irmão. Hoje que está mesclado as cores. Então tem gente que gosta de fazer umas perguntas para Deus que já sabe a resposta. Mas ele parou assim e consultou a Deus. Deus, o que ele estava dizendo assim: eu até acho que posso vencer, mas devo eu? Porque nem toda hora, irmão, não é porque você pode vencer que você vai lutar, hein? Eu já falei isso aqui. Cuidado. Não, eu já sei toda a estratagema, eu sei toda a estratégia, eu tenho já o conhecimento, eu sei, conhecimento de causa, eu já vivi tudo. É comigo agora, é nós. É nós? É nós? Consultou a Deus. Davi era tão valente que a Bíblia diz que as mulheres, e isso deixou na época Saul irado, porque as mulheres cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi era um homem guerreiro. Aquele povo ali achava que estava amedrontando ele, mas aqui não estava fazendo nada. A única coisa que ele queria: Deus, eu devo ir lutar contra os filisteus? É a primeira pergunta que ele faz. A segunda pergunta que ele faz: o Senhor vai me entregar ele nas mãos? Porque ele podia até dizer: Senhor, posso lutar? Posso. Mas ele queria saber se ele ia receber a vitória também. Que ele falou assim: cadê eu ir lá para perder? Eu vou lá para apanhar? Não. Senhor, o Senhor, ele não está dizendo eu vou vencer. Ele fala: o Senhor vai entregar eles nas minhas mãos? Aí disse o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E veio Davi, apesar de estar dizendo aí Baal Perazim, aquele lugar só se chamou Baal Perazim depois que Deus, olha como que Deus rompe. Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim. Quem que rompeu, irmãos? Foi o próprio Deus. Deus destruiu naquele tempo os filisteus, desbaratou, despedaçou. É o que a Bíblia está dizendo. Como quem rompe águas, como quem faz assim na água e divide. Porque para Deus isso é fácil. Eu me lembro da história que um anjo só matou 180.000 pessoas. Às vezes eu vejo gente na igreja: Senhor, manda os teus anjos. Para quê, meu irmão? Se um anjo deu conta de 180.000, para se pedir anjos? Não é tanta gente assim, não. Aí a Bíblia diz: rompeu como rompe as águas. E aí ele coloca e batiza o nome daquele lugar: o Senhor que rompe. O Senhor é o Deus do breakthrough. E é esse Deus que eu estou pregando aqui nessa manhã. Eu quero pedir a Deus que possa fazer cada um de vocês entenderem que a unção que Deus colocou sobre a sua vida
é uma unção para vencer. Aleluia. Mas até para vencer, você precisa de pedir e consultar a Deus. Tem muita gente errando, volto a repetir, porque não está pedindo opinião ao Senhor mais. Ele se acha Senhor da sua vida. Mas todo aquele, eu termino te dizendo isso, que coloca a sua vida diante de Deus e pergunta: Deus, faço isso ou não faço? Espera o sinal que você pediu a Deus. A Bíblia diz que Gideão, o Senhor dos exércitos se apresenta. A Bíblia diz que o Senhor dos exércitos se apresenta para ele. A Bíblia diz que veio o anjo do Senhor. Foi uma teofonia, uma aparição sobrenatural. A Gideão aparece o próprio Cristo. Porque teofonia é exatamente isso. É uma aparição sobrenatural de Deus no Antigo Testamento. E de repente Gideão, depois de receber a ordem: olha, você vai destruir os midianitas, ele faz prova com Deus. Deus, eu vou colocar esse algodão aqui. Eu quero que só esse algodão se molhe e a terra fique seca. E ele esperou a resposta de Deus. E aconteceu. Talvez fosse eu: opa, glória a Deus, a terra seca está molhada. Aí ele falou: Senhor, mas ainda te peço mais uma prova. Agora molha a terra toda e deixa o algodão seco. Isso é consultar a Deus. Na próxima vez que você for tomar uma decisão, não tome precipitado. Eu já errei muito por não consultar a Deus. Alguém mais? Alguns que reconhecem, outros não. That's ok. Muitos erros que nós cometemos é por não consultar a Deus. Muitas coisas nas famílias, eu estou vendo famílias serem quebradas literalmente. Quando Deus diz: eu que quero romper os grilhões, tem famílias sendo quebradas porque não consulta a Deus. Toma decisões precipitadas. Ah, é isso mesmo, e acabou, e pá. Busca o Senhor. A minha oração esta semana é que Deus coloque força em você, para que você entenda que o Deus que você serve é o Deus que rompe cadeias. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E a vitória é nossa, pelo sangue. Você pode aplaudir a Jesus? Aplauda bonito a Jesus. Fique de pé comigo, porque eu quero orar por você.